Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Computação Básica. Nesta sexta aula falaremos sobre planilha eletrônica. Foco dessa disciplina, a parte da planilha eletrônica que trabalharemos, será programação em planilha. No caso, utilizando o LibreOffice ou para quem utiliza o Excel, é o VBA, que é o Visual Basic for Application. E no caso de quem utiliza a planilha eletrônica do Google, a programação é JavaScript. Antes de irmos para a parte de programação, vamos nos familiarizar um pouco com a planilha eletrônica, mas com o foco em fazer contas, fazer um estilo de contas que vínhamos fazendo lá no Octave. Então, na primeira parte, falaremos de exemplos no LibreOffice, com o objetivo de criar sequência, fazer regressão linear, na linha do que a gente vinha fazendo no Octave. E na segunda parte, faremos os mesmos exemplos, mas na planilha do Google. Então, vamos à primeira parte. Então, primeiro, vamos criar, vamos pegar a sequência AN, aqui faltou as chaves, abre chaves, AN, fecha chave, definido com AN igual 1 sobre 2, 1 sobre N ao quadrado, e fazer a série correspondente. Tá? Então, essa daqui é a definição termo geral da sequência. Aqui temos a sequência e, além de gerar os termos da sequência, nós queremos a série, ou seja, fazer as somas parciais e fazer com um número bem grande. Isso fazer no LibreOffice. Então vamos à planilha eletrônica. Bom, eu vou primeiro aumentar a letra, então vou selecionar aqui tudo e vou colocar o tamanho de fonte 14. E nós vamos fazer sequência e série, né? Então vou digitar aqui sequência e série. Tá? De que? Bom, eu vou colocar aqui da nossa AN. Essa é a nossa sequência e que o AN está definido como 1 sobre N ao quadrado. Tá? Então, essa é a nossa sequência. E a partir dela, nós vamos querer fazer a série, né? Fazer as somas parciais, o SN. Então, nós temos que o SN igual a 1 mais A2 mais até o AN. Então aqui eu vou criar uma sequência de números, então aqui é os valores de números naturais, eu vou colocar N. Aqui o AN
e aqui, ou seja, os termos da sequência, e aqui a soma parcial. Então, essa coluna, a primeira coluna será da sequência dos números naturais, a segunda será a sequência, os termos da sequência, e a terceira coluna será as somas parciais. Então, aqui primeiro, vou começar aqui com 1. Nós vamos começar de 1 até, seria até infinito, mas a gente não consegue fazer aqui até infinito, então vamos até um determinado número, então de 1 até aqui 20 termos. Então, o que a gente faz? A gente basta colocar o número 1, deixar a célula selecionada, clicar aqui nesse canto direito inferior, segurar e arrastar até onde que a gente quiser criar os números. Tá? Bom, isso no LibreOffice. Se estiver utilizando, por exemplo, o Excel ou a planilha eletrônica do Google, você precisa pôr 1, 2, selecionar os dois primeiros números e depois arrastar. Porque depois lá na planilha do Google a gente vê. Bom, vou apagar esses que nós fizemos. Vamos continuar aqui o termo da sequência. Bom, o que nós queremos fazer? Bom, nós poderíamos fazer na mão. Por exemplo, eu vou colocar aqui separado só para a gente perceber. Nós poderíamos fazer na mão. Poderíamos fazer o quê? 1 dividido o A1, né? O A1 seria 1 dividido por 1 ao quadrado. Se a gente digita assim, não faz nada. Bom, se a gente colocar o igual aqui na frente, porque dessa forma a planilha eletrônica está entendendo como apenas caracteres, não como número. Então, se eu quiser que ele entenda como número, eu tenho que pôr aqui o igual. Então, igual 1 dividido por 1 ao quadrado. E aí temos 1. Nós poderemos fazer o próximo, é 1 dividido por 2 ao quadrado. Aí também não fez nada. Eu preciso pôr o símbolo de igual aqui na frente. Então temos 1 sobre 25, 1/4. E aí nós teremos que fazer isso manualmente até o final aqui. Bom, dá para fazer, mas nós não estaremos aproveitando os recursos da planilha eletrônica. Então, o que nós podemos fazer? Esse 1 dividido por 1 ao quadrado, ele é o que? É um n igual a 1. E onde está armazenado n igual a 1? N igual a 1 está armazenado na coluna A, linha 5. Então, nós podemos fazer igual 1 dividido, abre parênteses, A5 elevado ao quadrado, e aí fecha parênteses e dá Enter. Então, ele fez a conta. Ele pegou o valor que está armazenado em A5, substituiu e fez a conta. Se eu segurar aqui no canto direito inferior e arrastar até o último valor, a planilha eletrônica, o LibreOffice, já vai fazer essas contas mudando. No lugar do A5 vai colocar o A6, no lugar do A6 vai colocar o A7, até chegar no A24.
e aí temos a conta feita. Tá? Então nós não precisamos vir aqui manualmente, um por um, fazendo conta. Basta fazer para o primeiro, pois a expressão para o primeiro arrasta até o último em que o LibreOffice faz a conta para nós. Então aí nós já criamos a sequência. E a série? Como que a gente cria a série? Né? Então a série seria o quê? Seria, se a gente for nessa ideia do usar o A5, o A6, o A7, né? Usar a posição ali na planilha, então o S1 seria simplesmente o B1. Esse seria o S1. B1 não, B5. B5. Isso, B5. Porque as séries são a soma, a série, né, é a sequência das somas parciais. Então seria A1. O próximo, o S2, seria A1 mais A2. Mas onde que está o A1? O A1 está em B5 e o A2 está em B6. Então seria B5 mais B6. Quem seria o S3? Seria B5 mais B6 mais B7. Quem seria o S4? Seria o B5 mais B6 mais B7 mais B8. Ou seja, seria a soma do B5 até o último que a gente está. Ou seja, seria a soma do B5 até o B7, o outro seria do B5 até o B8, B5 até o B9. Note que o B5 sempre fica fixo o início e o final é a soma até onde que a gente quer ir, com a soma parcial. Então, nós podemos utilizar o comando soma. Soma. O que nós estamos somando? Nós estamos iniciando num número fixo, que é o B5. Então, se eu quiser fixar uma célula no LibreOffice ou em qualquer planilha eletrônica, eu tenho que colocar o símbolo de cifrão. Então vai ser cifrão B, cifrão. Isso significa que eu fixei o B, cifrão B significa que eu fixei a coluna, e o segundo cifrão é que eu vou fixar a linha. Que linha? 5. Então o primeiro cifrão fixou a coluna B e o segundo cifrão fixou a linha. Então esse é sempre o início da soma vai ser o B5. E vai até aonde? Então começa no B5, a esses dois pontos, vai até. Então o símbolo aqui de dois pontos está vai até, vai fazer a soma até o último que eu quiser. Ou seja, nessa primeira linha, a soma inicia-se aqui no S1, né? A soma se inicia no B5 e termina no B5. Note que nem o B e nem o 5 está com cifrão, ou seja, o limite superior da soma, ela não vai ficar fixa quando eu mudar o valor de n. Então,
A soma sempre vai do A1 fixo até um AN que não está fixo. Dependendo do valor de N, muda o meu último valor. Então, por isso que aqui o B5 está sem cifrando, está só a terminação dele, que é o B5. Tá? Então, aqui eu vou fechar o símbolo soma. E aí ele fez a soma. Aqui fez a soma, iniciando-se do B5, terminando no B5. Agora, se eu segurar e arrastar, ele vai fazer para os demais. Pode ver que aqui a soma iniciou no B5 fixo e terminou no B6. Aqui a soma iniciou no B5 e terminou no B7. E assim sucessivamente até chegar aqui no último. A soma iniciou no B5 fixo e terminou no B24. Então a gente não precisa fazer aqui também na mão o LibreOffice, a planilha eletrônica, se a gente consegue pôr de uma maneira automatizada para a gente só arrastar e fazer a conta para nós. Bom, e se a gente quiser fazer gráfico? Né? Aqui já está a sequência, a gente já criou a sequência e já criou a série. E se a gente quiser fazer um gráfico com a sequência e com a série? Então eu vou selecionar aqui as 3 colunas, os valores, e vou vir aqui na parte de gráficos, inserir gráficos. E aqui temos gráfico de coluna, e aí ele faz uma coluna para cada coluna, né? Gráfico de colunas, um gráfico de colunas para cada dados aqui da coluna. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos que no eixo X esteja N, os valores de N, e no eixo Y os valores da sequência e da série. Então, para isso, a gente vem em dispersão, dados de dispersão. E aqui ele já percebeu que a primeira coluna é o eixo X e as demais estão no eixo Y. Então, ele faz automático aqui para nós. Depois, aqui é os dados, a gente vai continuar. E aí a gente chega aqui para dar nomes. Aqui são os nomes. É aqui, no de cima. Então aqui temos primeiro a sequência. E se a gente vier aqui, nós temos a série. É o título. Aí podemos pôr um título, sequência e série. O eixo X, números naturais, e o eixo Y, sequência e série. Valores, vamos por valores. E aí finalizar. Aqui eu posso exibir ou não
legenda e o posicionamento da legenda onde que eu preferir. Em cima, à direita, e aqui eu posso mexer na legenda. E então finalizar. E aí temos o gráfico da sequência da série. Aí vemos enquanto a sequência, os termos estão indo para zero, a série está indo para 1,6 aproximadamente. Então esse foi nosso exemplo A. E no LibreOffice a terminação que ele salva é ODS. E se você quiser salvar em formato, outros formatos, aqui temos outros formatos para serem salvos. Tá? Eu vou salvar no formato da planilha do LibreOffice mesmo, mas se às vezes um dia quiser abrir no Excel, você pode depois exportar no formato XLS. Então esse foi o nosso exemplo aí de sequências e séries. O nosso segundo exemplo, então, é fornecido um conjunto de dados, fazer uma regressão linear desses dados. Então esse é o nosso segundo exemplo. Então nesse nosso segundo exemplo, vamos voltar para a planilha eletrônica. Vou criar uma nova, vou selecionar tudo, colocar uma letra maior. Então nós vamos fazer uma regressão linear. Então nosso exemplo é regressão linear. Vamos supor que os nossos dados estão XY, né? Então vamos supor que os nossos dados XY, então nós temos aqui X, Y. Vamos supor que o nosso X então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Y, eu vou colocar aqui 1,2, 2 vou colocar 2,1, o 3 vou colocar 2,9, 4, 5,1, 6,3 e 6,9. Tá? Então vamos supor que esse é o nosso conjunto de dados. Tá? Então estou representando algum fenômeno analisado e aí a gente coletou esses dados. Então aqui, por exemplo, representando esse tempo e aqui alguma informação analisada aí, dependendo do tempo. Tá? Mas enfim, nós temos aqui nosso conjunto de dados. E o objetivo é fazer uma regressão linear desse conjunto de dados. Bom, então, primeiro nós vamos fazer o gráfico dele. Então, eu vou selecionar esses valores e vou vir aqui de novo em gráficos, inserir gráficos. E de novo ele vai querer fazer um gráfico para cada coluna, mas nós não queremos um gráfico para cada coluna porque esses dados têm relação ao outro. Então, o y é uma função dependente de x, né, nesse sentido. Então, nós vamos aqui para dados de dispersão, o gráfico de dispersão. E aí nós vamos ter... E aí a gente pode preencher esses valores, né? Então, aqui continuando...
Vou colocar aqui o nome dados. Então aqui nós temos os nossos dados. Título vou pôr regressão linear. Eixo X vou pôr X mesmo. Eixo Y, Y. E aí finalizar. Então aí temos aí nossos dados. Bom, nós vemos que esses dados, eles estão parecidos com uma reta. Então o comportamento, a gente percebe que ele tem um comportamento linear, a evolução desses dados. Então o que seria a regressão linear? A gente quer saber qual é a melhor reta que representa esses dados. Então, se a gente acha que é linear o comportamento, então nós queremos saber quem é o melhor, ou a melhor reta que representa esse conjunto de dados. Então, como que a gente faz a regressão linear? Nós vemos aqui, clica com o botão direito em cima das bolinhas do gráfico, dos dados, né? Então, ali das bolinhas representando os dados do gráfico, e nós vemos aqui em inserir linha de tendência. Inserir linha de tendência, aí a planilha eletrônica já encontra qual é a melhor reta que representa esses dados. Aqui nós podemos pôr o nome, né? Então podemos pôr o nome dessa linha de tendência. Nós vamos pôr regressão. Então regressão, onde que a gente fez a regressão linear. Só que nós não sabemos ainda quem é a reta. Se a gente quer saber quem é esta reta, nós clicamos aqui em mostrar a equação. E clicamos aqui em mostrar o coeficiente de determinação. Então esse coeficiente, se a gente colocar OK aqui, a equação e este coeficiente vai ser mostrado no gráfico. Então aí temos. Então eu vou colocar aqui mais para cima. Vou colocar num lugar aqui, colocar aqui, fica melhor aqui. Então eu vou colocar aqui. Então temos a equação da reta f de x igual a 0,9899 vezes x mais 0,11. Então temos o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta, e temos aqui o coeficiente r ao quadrado que determina o quão linear são esses dados. Quanto mais próximo de 1, mais linear são esses dados. A correlação linear desses dados é maior. Quando for 1, é a reta perfeita. É a reta passando em cima de todos esses pontos dados. Ou seja, não tem nenhum desvio dos dados com relação à reta. Não tem nenhuma distância, não tem nenhum resíduo. Bom, quanto mais próximo de zero, menos linear são esses dados. Então aí nós temos uma regressão linear feita na planilha eletrônica. Então, salvar nosso exemplo B. E agora vamos para o exemplo C. E o nosso próximo exemplo é classificar uma sequência de números naturais em par ou ímpar. Então, voltando para o LibreOffice.
Então, nós vamos classificar números naturais, classificar em par ou ímpar. Então é isso que nós vamos fazer. Se eu não quiser que esses tracejados fiquem aqui aparecendo no texto que eu digitei, eu posso vir aqui, selecionar todo o texto, clicar com direito e em mesclar célula. E aí nós temos aí as células mescladas sem precisar, sem ter os traços aqui incomodando a nossa visualização. Então, os números naturais, vou colocar aqui n. Então, primeiro aqui n. Vou começar com 1 e depois vou colocar até aqui, até 25, por exemplo. Então aqui classificação, né? Vamos classificar. Então vamos classificar, ver se é par ou ímpar. Bom, lembrando lá no Octave, nós classificamos os números pares e ímpares usando dois comandos. Primeiro, utilizando a função mod, que é analisar o resto da divisão por 2 desses números que nós listamos. Porque se dividir por 2 o resto der 0, é porque é um número par. Se dividir por 2 e der 1, quer dizer que o número é ímpar. Então nós usamos o comando mod para ver o resto e juntamente com o mod, né, nós fizemos o if para poder dizer, né, selecionar os que são pares ou ímpares. Então aqui também é a mesma ideia, nós vamos usar o comando if. Só que na planilha eles traduzem os termos. Então se a gente for usar o comando if, seria se em português. Tá? Então, se a gente estiver usando a planilha eletrônica em português, tem essa chatice, essa tradução do comando, que é meio esquisito isso, mas enfim. Se você estiver usando versão em inglês, aí você pode usar if mesmo. Então, aqui nós vamos por igual se. Então, nós temos o comando se, é o if. E depois o que nós temos que fazer? Por o teste. Qual que é o teste? Se mod quem? Aí a planilha eletrônica vai me dizendo comandos aqui. Então ele vai na lista de funções que ele tem e já me indica como que é esse comando, ó, mod dividendo ponto e vírgula divisor. Então quem que é o dividendo? O dividendo ele está posicionado na A4, então eu vou pôr A4. Quem que é o divisor? Ponto e vírgula 2. Tá? E aí eu fecho, termino o comando. Eu quero comparar, eu quero ver se isso é igual a 0. Se isso for igual a 0, ponto e vírgula, eu quero que escreve. Então, se isso acontecer, então eu quero que escreva. Se eu quero que escreva, tem que ser caractere, então tem que ser entre aspas. Então eu quero que escreva o texto par. Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, se não for satisfeita, eu quero que escreva ímpar. E aí eu fecho o parênteses e enter.
Então, o 1 é ímpar. Como eu deixei aqui sendo o A4, se eu segurar e arrastar até o A28, a planilha eletrônica vai classificar todo mundo. Então aqui, deixa eu voltar. Se eu clicar e segurar aqui e arrastar, ele vai classificar. Então ímpar, par, ímpar, par. Então esse foi o nosso terceiro exemplo. Mas o LibreOffice tem muitas funções. Então, muitas funções. Se eu quiser checar quais são as funções que ele tem, eu venho aqui, por exemplo, em inserir. Inserir função. E aí temos a lista de todas as funções do LibreOffice. Então aqui nós temos todas as funções. Por exemplo, aleatório. Vamos selecionar aqui aleatório. Aleatório, então, essa função aleatória vai retornar um número aleatório entre 0 e 1. Selecionei ela e venho aqui no próximo. Então, ele já calculou um valor aleatório. Já fez um valor aleatório aqui. Eu vou colocar em OK. Então, ele já gerou aqui na célula onde eu inseri a função aleatória, ele já pôs um número aleatório, aqui, usando esse comando aqui, aleatório. Se eu quiser vários aleatórios, eu pego aqui, clico, arrasto, então eu tenho essa coluna de números aleatórios. O número π também é uma função, então, por exemplo, se eu clicar aqui igual e começar a digitar a função, por exemplo, π, ele lembra que tem a função π. E aí eu ponho, abre e fecha parênteses, e aí ele fez forneceu o número π. Eu poderia fazer o mesmo com aleatório, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui A igual aleatório, aí ele já fala que tem o comando aleatório. E aí eu abro e fecho parênteses e ele já cria aqui, já criou aleatório. Tá? Então tem várias funções já prontas. E pode-se fazer muita coisa aqui na planilha. Mas o objetivo desse curso é a gente programar na planilha eletrônica. Né? Então aqui a gente usou uns comandos básicos. Nós criamos aqui uma lista, essa sequência. Por exemplo, no Octave a gente poderia usar o comando for, aqui nós não utilizamos o comando for. Vamos fazer um laço de repetição para isso. A mesma coisa nos outros exemplos, né? Da sequência e da série, nós também poderíamos fazer um laço de repetição. E que aqui no ambiente da planilha eletrônica, nós não precisamos fazer. Só que é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso na planilha eletrônica. E a parte de programação da planilha eletrônica no LibreOffice é o VBA, ou também conhecido como macro. Tá? E o VBA é o Visual Basic for Application. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver isso. Programação no VBA. VBA na planilha eletrônica, isso no caso do LibreOffice. Mas na segunda parte da disciplina nós vamos fazer esses mesmos exemplos, só que na planilha eletrônica do Google. Vou salvar. E até mais!